Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Irene Castilho Drummond. 63 anos, viúva de Nelson faz 2 anos e 1 mês, moradora da mesma casa de tijolo e telha de barro que Nelson e eu compramos juntos em 1987 com dinheiro de poupança de 3 anos de casados e um empréstimo que levamos 7 anos para pagar e que pagamos com aquela satisfação específica de quem quitou dívida de coisa que era de verdade própria depois de tanto tempo de ser de banco antes de ser de dois. A casa continua de mesma casa. As plantas do quintal que o Nelson cuidava continuam de planta do quintal. Eu cuido agora, com aquela competência que vai chegando de necessidade antes de chegar de vontade, de forma que aprendia o que ele fazia antes de entender por que fazia. O rádio de pilha fica na mesma prateleira da cozinha. As chávenas de café no mesmo gancho do armário, chávenas de par que ele havia comprado numa feira de artesanato em Ouro Preto 20 anos atrás. De cerâmica preta com friso dourado, com aquela qualidade de objeto que você olha e que sabe de onde veio antes de precisar de lembrança para saber. 6 horas da manhã eu acordo, coloco água para ferver, faço café na mesma hora de sempre, ponho 2 xícaras na mesa e sento. As pessoas perguntam por que ponho 2 xícaras. Não de forma direta, de interior de pergunta que fica nos olhos antes de sair em palavra, que é de olhar de quem vê a segunda xícara e que chega em conclusão antes de verbalizar. A minha filha Conceição, de 35 anos que mora em Belo Horizonte com o marido e as 2 crianças, perguntou de forma direta na segunda visita depois que o Nelson foi: "Mãe, por que você ainda põe xícara para ele?" Fiquei com a pergunta por 1 segundo. "Porque é de como eu sei que é 6 horas da manhã", disse. Ela ficou olhando para mim com aquela expressão de filha que estava de processando antes de responder. "Não entendi", disse. "A xícara dele é de relógio que me diz onde estou no dia", disse. "Quando coloco as 2, sei que é de manhã cedo e que o dia está de começando. Quando o café esfria na xícara dele e eu lavo, sei que o café de manhã cedo terminou e que o dia continua." A Conceição ficou quieta por um tempo mais longo. "Você sabe que ele não está mais aqui para tomar o café", disse, com aquela voz de filha preocupada que era de amor antes de ser de julgamento. "Sei", disse, "que é de diferente de fingir que não foi. Sou viúva de Nelson faz 2 anos e 1 mês. Nelson Drummond, nome de homem de Minas, que tinha aquela sonoridade de nome de gente de certa geração, que ninguém chamava de Nel ou de Nelsinho, porque o nome dele preenchia o espaço que nome tinha que preencher antes de precisar de diminutivo. 66 anos quando foi. Câncer de pulmão que o oncologista havia diagnosticado em março e que em setembro do mesmo ano havia fechado o que havia começado em março, de forma que câncer de pulmão de estágio avançado fechava, que era de velocidade que você não calculava quando o diagnóstico chegava, mas que o médico havia dito nos termos que médico usava quando queria que você estivesse preparada antes de não estar. Fiquei. Nos 6 meses entre março e setembro, fiquei do lado de forma que ficava. De hospital e de casa, e de tratamento e de cuidado. De tipo que cuidado de doença terminal era, que envolvia tudo antes de envolver qualquer coisa específica. E em setembro, o Nelson foi. Numa segunda-feira de manhã cedo. Às 6h12 da manhã, que o relógio do hospital registrou de forma que relógio de hospital registrava, com aquela precisão de horário que eu havia olhado e guardado antes de entender completamente por que guardava. 6h12 da manhã, que era 12 minutos depois da hora em que ele e eu tomávamos café juntos todo dia de 40 anos de casados. A rotina do Nelson e minha havia sido de construção de décadas, não de planejamento formal com horário escrito, de acúmulo de hábito, que 2 que moravam juntos desenvolviam quando moravam juntos de forma que moravam, que era de um ajustando ao outro de forma gradual, antes de qualquer dos 2 perceber que tinha ajustado. 6 horas, café.
6h40, ele saía para o quintal com as plantas, eu arrumava a cozinha. 7h30, café da manhã de verdade. Pão, manteiga, às vezes ovo que eu fazia às sextas, por hábito de sexta que havia ficado de quando os filhos eram de criança e que havíamos mantido depois que foram. 9h. Ele ia para a oficina de marcenaria, que mantinha nos fundos do terreno. Eu ia para o trabalho de costureira, que fazia em casa, de máquina de costura, que ficava no quarto de serviço, com a janela que dava para o lado do jardim que ele havia plantado, de forma que eu ficava de olhar o jardim dele, enquanto costurava de costura minha. 12h30, almoço juntos. 2h, descanso de 30 minutos que ele chamava de cochilo e eu chamava de olhos fechados, porque não adormecia de verdade, que era de distinção que havíamos debatido por décadas, sem chegar em acordo, mas que era de debater gostoso antes de ser de resolver. 4h, café da tarde na varanda. 7, jantar. 10, dormir. Essa era a rotina de 40 anos. Que eu mantenho faz 2 anos e 1 mês, sozinha. Não mantenho como se ele estivesse aqui. Preciso dizer isso com a clareza que merece, porque a distinção importa. Não finjo que ele está. Não deixo o lado dele da cama de arrumado, esperando que volte. Não guardo prato na mesa de jantar para ele. Não falo com a cadeira vazia de forma que esperaria resposta. Sei que foi. Chorei de forma que chorava quando ele foi. De forma que 40 anos de casados exigiam que se chorasse, que era de tipo de choro que não era de elegante nem de controlado, que era de tipo que você fazia quando estava dentro de casa com a porta fechada e que sabia que não precisava de conter para ninguém. Chorei, parei, levantei e fiz o que sabia fazer, que era a rotina. A rotina não é de fingimento, é de estrutura. É de diferença que a maioria das pessoas não entende, até que precisam entender. Que quando você perde pessoa, que era de metade da forma que sua vida estava organizada, o que mantém você de pé não é de sentimento, mas é de fazer. De ter horário que exige que você esteja de determinado lugar, fazendo determinada coisa, antes de você decidir se quer ou se está de capaz. Às 6h, o café exige ser feito, a xícara exige ser colocada, o pão exige ser cortado, o quintal exige ser regado às 6h40, e eu exijo ser de pé antes de ter chance de não ser, que é de forma que a rotina funciona, de exigência antes de ser de conforto. Não me vejo como vítima, nunca me vi. O câncer que levou o Nelson não foi de punição nem de injustiça cósmica. Foi de doença de tipo que atinge homem que fumou por 20 anos antes de parar, que era de risco que o médico havia mencionado nos exames de rotina por tempo longo antes de virar diagnóstico. Perdemos filho. Daniel, que é nome que digo em voz baixa, com aquela qualidade de nome que você diz, de certa forma, quando a pessoa que tinha o nome foi cedo demais. Daniel tinha 32 anos quando foi. De acidente de moto, de noite de sexta, de tipo de notícia que chegava de madrugada por telefone, e que você sabia antes de atender que era de tipo de notícia que mudava tudo antes de ouvir o que dizia. Isso foi 7 anos antes do Nelson ir. Perdemos filho e perdemos um ao outro de formas que perda de filho faz. De 2 que processavam de jeitos diferentes e que os jeitos diferentes às vezes afastavam antes de aproximar. Mas voltamos, que é de coisa que preciso dizer, porque é de verdade antes de ser de detalhe. O Nelson e eu voltamos depois dos 2 primeiros anos depois do Daniel, de forma gradual que 2 pessoas voltam quando decidem que o que têm vale mais do que o que perderam. Que era de decisão que eu fiz. Que era de decisão que ele fez, que tomamos de formas separadas, que chegaram no mesmo lugar, que era de forma que certas decisões importantes eram, de cada um chegando antes de ser de juntos, decidindo. Resisto, com a rotina, com as 2 xícaras de café às 6h, com o quintal que regava de 6h40, com os cuidados que aprendi a ter com as plantas dele. Com a máquina de costura que ainda costura no quarto de serviço, com janela para o jardim que ele deixou.
um dia de cada vez. De forma que é de estrutura antes de ser de força. 6 horas de uma terça-feira de junho. A água estava de ferver no fogão, com aquele som de chaleira que era de antes de assobiar, de borbulha que crescia antes de virar vapor, que eu havia aprendido a distinguir de ouvido, de forma que distinguia de dezenas de anos de fazer café na mesma chaleira de 22 anos. De aço inoxidável com alça preta de baquelite que o Nelson havia comprado numa loja de utilidades do centro quando a chaleira anterior havia rachado de base, que ele havia chegado em casa com a chaleira nova numa sacola plástica, com aquela simplicidade de homem que resolvia problema antes de anunciar que problema havia sido resolvido. Coloquei as 2 xícaras, a minha à esquerda, a dele à direita. Sempre à direita, que era de posição que a xícara dele ficava de forma que ficava desde que eu me lembrava de ter notado a posição, que era de coisa que se instala de hábito antes de ser de escolha. Fiz o café, servi as 2 xícaras, sentei. A vizinha Gertrudes havia batido na porta naquela manhã às 8h40. Antes disso, eu havia regado o quintal às 6h40, feito o café da manhã às 7h30, e estava de máquina de costura às 8, quando o barulho de bater na porta chegou de forma que batida de porta de alguém que tinha assunto chegava, mais firme do que batida de quem estava de passagem, com aquela insistência de 2 batidas seguidas que era de código de Gertrudes, antes de ser de código de qualquer outra pessoa. Abri. Gertrudes, de 72 anos, com aquela aparência de mulher de interior que havia ficado de aparência estável por décadas. Do mesmo corte de cabelo branco de quando eu a havia conhecido, da mesma forma de segurar bolsa com as 2 mãos na frente do corpo, do mesmo óculos de armação preta que ela havia usado de anos antes de ser de moda e que estava de moda de volta sem que ela soubesse ou se importasse. Irene, disse. Gertrudes, disse. Entra. Gertrudes havia sido de vizinha do lado direito de 18 anos, e de amiga, de forma que vizinha de 18 anos ficava de amiga. Não de amiga de declaração, de amiga de presença, de quem aparecia quando precisava aparecer e que ficava quieta quando era de ficar quieta, que era de tipo de amizade que não precisava de elaboração de manutenção antes de ser de real. Ela havia perdido o marido antes de mim. O Raul havia ido de derrame há 4 anos, de homem que um dia era de Raul e que na semana seguinte era de leito de hospital, e que no mês seguinte havia ido de forma que derrame extenso ia. Gertrudes havia passado pelo que eu estava passando de forma diferente. Havia fechado a casa do Raul, tirado as coisas dele, com aquela eficiência de mulher que processava de ação antes de processar de sentimento, que havia organizado e doado e guardado de forma metódica que ela havia descrito para mim em conversa de meses depois de virar viúva. Ajudou? Eu havia perguntado quando ela descreveu o processo. Ajudou de forma que ajudava, disse ela. Que é de dizer que me manteve de ocupada antes de me manter de bem, que é de diferente. Eu havia ficado com aquilo. De diferente. Sentamos na cozinha, com o café que eu havia feito de segunda rodada, que era de hábito quando Gertrudes vinha de manhã, de fazer café de visita que era de mais forte do que café de rotina de manhã, de distinção de café que eu havia desenvolvido de anos de receber sem ter planejado desenvolver. Ela olhou as 2 xícaras que estavam de lavar na beira da pia. Não disse nada de imediato. Que era de Gertrudes, de observar antes de comentar, de deixar o observado pousar antes de ser de fala. Você está de bem? Disse por fim. Estou de terça que começou de forma que terça começa, disse. A Conceição me ligou, disse Gertrudes. Fiquei com aquilo. Quando? Disse. Ontem de tarde, disse, com aquela voz de mulher que havia recebido ligação e que estava de contar antes de esconder que havia recebido. Perguntou se eu a notificaria, se você estivesse de tipo de estado que ela precisasse saber. Ela pediu que você me vigiasse, disse, com aquela precisão de mulher que nomeava o que era antes de deixar flutuar em eufemismo.
Ela pediu que eu ficasse de olho por preocupação de filha, que mora longe, disse Gertrudes, com a mesma precisão, que é de diferente de vigiar, que implica julgamento antes de implicar cuidado. Fiquei com a distinção. O que você vai dizer para ela? Disse. Que você está de bem de forma que você está, disse. Que é a verdade que tenho disponível. Contei para Gertrudes sobre as xícaras naquela manhã. Não de forma que havia explicado para Conceição, de forma mais completa, de mulher que contava para mulher que havia passado por processo parecido e que, por isso, ouvia de dentro antes de ouvir de fora. Quando o Raul foi, comecei, você tirou as coisas dele rápido. Rápido de forma que era necessária para mim, disse Gertrudes. Que não é de certo nem de errado. Eu não consegui tirar, disse. Não precisava de conseguir se não era necessário para você, disse. A Conceição acha que é de sinal de que não processei, disse. A Conceição tem 35 anos e 2 filhos pequenos e marido e vida em cidade grande, disse Gertrudes, com aquela precisão de mulher velha que colocava contexto antes de julgamento. Que é de dizer que não tem como saber de dentro como é de 40 anos, de casado, virar de noite para dia. Não de noite para dia, disse. De 6 meses de saber que estava chegando antes de chegar. Que às vezes é de mais difícil do que de repente, disse Gertrudes. Que você passa 6 meses de chegando em lugar e que quando você chega, você está de esgotada antes de estar de processo de luto. Que era de formulação, que havia chegado com aquele peso de verdade que eu havia sentido antes de ter palavras para sentir. É exatamente isso, disse. Então a xícara dele, disse Gertrudes. Me explica de como funciona para você. Expliquei. De estrutura antes de sentimento. De relógio de dia antes de memorial. De saber onde estava no dia, pelo café que esfriava, antes de saber onde estava no dia, por qualquer outra coisa. Gertrudes ouviu. Quando terminei, ficou em silêncio, de tipo de silêncio dela, de mulher que ouvia, de forma que deixava o que havia ouvido ficar de pousar antes de responder. Tem uma coisa que você não disse, disse por fim. O quê? Disse. Que a xícara dele do lado te faz companhia, disse. Com aquela simplicidade de mulher que havia chegado em conclusão que era de simples antes de ser de elaborada. Que você não está de sozinha no café quando ela está de lado. Fiquei parada. Que era de coisa que não havia formulado de forma direta, mas que Gertrudes havia formulado de forma que chegou de dentro antes de ser de correto ou de errado. Sim, disse por fim. Que é de razão válida, disse Gertrudes. Antes de ser de razão, que precisa de justificativa. A Conceição não vai ver de forma válida, disse. A Conceição vai ver de forma de filha preocupada, disse Gertrudes, que às vezes é de obstáculo antes de ser de ajuda, mas que é de amor do mesmo jeito. O filho que perdemos não era de assunto que eu abria com facilidade, mas abri com Gertrudes naquela manhã de junho, de forma que as conversas mais importantes às vezes aconteciam, de assunto que chegava antes de você calcular que estava de chegando. Daniel faria 42 anos em agosto, disse. Gertrudes ficou quieta com aquilo. Você mantém rotina em relação a ele também? Disse. Minha mãe mantinha, disse. Quando meu irmão caçula morreu de afogamento aos 9 anos, ela fazia aniversário dele todo ano até os 80 anos que morreu. Bolo e vela e tudo. Você achava estranho? Disse Gertrudes. Achava quando era nova, disse. Depois entendi que era de forma dela de dizer que ele havia existido antes de ser de forma de recusar aceitar que tinha ido. E o Daniel? Disse. Faço bolo no dia do aniversário dele, disse. De chocolate que era o favorito dele de criança e que continuou sendo de quando era adulto, de forma que certas coisas da infância ficavam. O Nelson participava desse bolo? Disse. Participava até o fim, disse, com aquela voz que era de presente antes de ser de saudade, de distinção, que havia aprendido a fazer, que presente de memória era de tipo diferente de saudade de ausência. Nos 2 últimos anos, quando já estava de tratamento, o bolo era de menor porque ele não comia de forma que comia antes, mas estava de presente da mesma forma.
Gertrudes ficou com aquilo. E esse agosto vai ser de bolo sozinha, disse. Vai ser de bolo com a Conceição se ela puder vir, disse. E se não puder, vai ser de bolo de 2 de mesa, de um do Daniel e de um do Nelson, que ia gostar de saber que tem bolo de chocolate a pretexto de qualquer data. Gertrude sorriu de forma que sorria quando havia recebido coisa que havia achado de verdade antes de achar de qualquer outra coisa. Você mantém muito bem a memória dos que foram, disse. Mantenho de forma que sei que são de foram, disse, que é de diferente de negar. Gertrudes foi às 10h30. Com aquela despedida de vizinha, de tipo que vizinha de 18 anos se despedia, de vai ficando no vão da porta antes de ir de verdade, de última coisa a dizer que chegava depois de já estar de saída, de forma que última coisa a dizer era de tipo que chegava quando a conversa mais formal havia acabado e que a conversa mais honesta ficava. Vou dizer para Conceição que você está de bem, disse Gertrudes na porta. Diz que estou de forma que estou, disse. Que é de bem, confirmou, com aquela firmeza de mulher que havia chegado em conclusão. Voltei para a máquina de costura, com o quintal que dava pela janela, de verde de junho que era de verde de inverno de Minas, de mais escuro de forma que inverno tornava o verde antes de clarear de primavera. O jardim do Nelson, que era de meu agora de forma que jardim de pessoa que foi, ficava de quem ficou, de responsabilidade antes de ser de propriedade, de cuidar antes de ser de possuir. Costurei até o meio-dia. Com a máquina de Singer de 1989, que era da minha mãe antes de ser minha, de máquina que havia sido de presente de casamento da minha mãe e que ela havia passado para mim quando havia envelhecido demais para trabalhar de costureira, e que eu havia usado de forma que ela havia usado antes de mim, que era de forma que máquina de costura era de herança de uso antes de ser de herança de objeto. Às 12h30 fiz almoço. Pus 2 pratos. A Conceição veio em julho. De visita que ela havia anunciado com 2 semanas de antecedência, que era de forma que a Conceição organizava vida, de agenda que ela construía antes de ser de impulso, de filha que havia herdado do pai a qualidade de planejar antes de agir e que havia desenvolvido de forma própria o quanto de antecedência era de necessária. Chegou numa sexta de tarde com as 2 crianças, Luísa, de 8 anos, e Henrique, de 5. Sem o marido que estava de viagem de trabalho e que por isso a visita era de 3 ao invés de 4, que era de detalhe que havia mudado a qualidade de visita de forma que visita muda quando um dos 4 não estava. Menos protocolo. Mais minha filha e meus netos antes de ser de família completa de visita, que eu preferia. No primeiro jantar, Luísa encontrou as 2 xícaras na mesa, que eu havia posto de hábito antes de me lembrar de que havia visita, de forma automática, que hábito de 2 anos tinha, que a mão colocava antes de a cabeça verificar. Vovó, essa xícara é do vovô Nelson, disse Luísa, com aquela direteza de 8 anos que não havia aprendido ainda, que certas perguntas eram de construir antes de fazer. É de onde a xícara dele fica, disse. Mas ele não está aqui para tomar, disse Luísa. Eu sei que não está, disse. Então por que você pôs? Disse. Porque é de onde fica, disse. Que era de resposta que era verdadeira antes de ser de explicação completa, que eu havia aprendido que com criança de 8 anos, verdadeira antes de completa, era de forma de responder melhor. Luísa ficou com aquilo por um segundo. É de saudade, disse. É de saudade de tipo específico, disse. De tipo que você guarda lugar de pessoa que foi antes de preencher o lugar com outra coisa. Como o lugar do dente de leite que cai, disse Luísa. Que fica de vazio antes de nascer o dente de verdade. Fiquei com aquela analogia por um segundo, de 8 anos. É de parecido, disse. Com a diferença de que o lugar do vovô Nelson não vai preencher de novo da mesma forma que preenchia. Vai preencher de outra forma, disse ela. Já está preenchendo de outra forma, disse.
de forma de lembrar quem ele era antes de ser de espaço vazio. Luísa ficou satisfeita com a resposta, de forma que criança ficava satisfeita com resposta que fazia sentido de dentro do entendimento que tinha disponível. Não de entender completamente, de ter o suficiente para continuar. A Conceição estava de silêncio do lado, com aquele silêncio de filha que estava de observar antes de falar, de forma que eu havia aprendido a reconhecer ao longo de 35 anos de filha, que era de observar antes de falar. No segundo dia, a Conceição e eu ficamos sozinhas na cozinha enquanto as crianças dormiam de tarde, com café. Ela havia posto as 2 xícaras, que eu havia notado de detalhe que era de mais do que detalhe, que era de filha que estava tentando de entender antes de estar de julgando. Você tentou, disse. Tentei o quê? Disse ela. As 2 xícaras, disse. Você pôs antes de eu pôr. Ela ficou com aquilo. Queria entender de dentro, disse. Com aquela honestidade de filha que eu havia aprendido, era de parte mais preciosa do temperamento dela, que quando chegava em honestidade, chegava de forma que era de real antes de ser de diplomática. E entendeu? Disse. Entendi de parte, disse, que é de diferente de entender completamente. Conta a parte, disse. Entendi que é de estrutura, disse, que não é de fingir que ele está aqui. Uma pausa. Que foi o que me preocupava, que você estivesse de estado de não ter aceitado que foi. Aceitei, disse, que era de firmeza que não era de brava. Era de mulher que havia chegado em certeza sobre coisa e que dizia a certeza de frente. Aceitei de forma que 40 anos de casado e 6 meses de ver câncer levar pessoa exige que se aceite. De dentro, de osso, de tipo de aceitação que não tem saída porque é de real demais para ter saída. Conceição ficou em silêncio. Mas ainda sinto falta, disse, que é de diferente de não ter aceitado. Eu não sei distinguir os 2 de fora, disse ela. De fora é difícil, disse, que é de razão que a Gertrudes entende de forma que você ainda não entende. Não de que você seja de menos do que ela, de que ela passou por isso e você ainda não passou. Quando ela perdeu o Raul, ela tirou as coisas dele logo, disse Conceição, com aquela informação de filha que havia pesquisado antes de visitar, de tipo de preparação que ela fazia. E funcionou para ela, disse, que é de diferente de dizer que devia funcionar para mim. O que funciona para você, disse ela. Fiquei com a pergunta, que era de tipo de pergunta que eu havia esperado que chegasse e que de todo jeito chegava de forma que pegava, de perguntas importantes que eram de dentro antes de serem de respondidas. A rotina funciona para mim, disse, de forma que eu possa te explicar, ou de forma que funciona independente de eu poder explicar. A rotina funciona. Mas e se em algum momento parar de funcionar, disse. Então paro de seguir a rotina, disse, que é de coisa que vou saber quando chegar a hora de saber. Nos outros dias da visita, Conceição foi observando. Não de forma que eu havia pedido que observasse, de forma que filha preocupada observava quando havia decidido que observar era de mais útil do que comentar. Viu o jardim do Nelson que eu cuidava. Viu a oficina de marcenaria dos fundos, que eu havia mantido de estado que estava no dia que o Nelson havia parado de trabalhar nela, de forma que ferramentas estavam de lugar que ele havia deixado e que eu limpava de pó de forma regular, mas que não movia antes de entender o que era de cada coisa e por que estava de onde estava. Você limpa a oficina? Disse Conceição quando abriu a porta e viu o estado de ordem que estava. Limpo de pó toda semana, disse, que é de precisar antes de ser de ritual, que madeira e ferramenta de marcenaria precisam de ar circulando e de pó retirado antes de deteriorarem de forma que deterioram quando ficam de fechado e empoeirado. Você aprendeu isso do pai? Disse. Aprendi do pai depois que ele foi, disse. Porque antes eu sabia que oficina era de dele antes de saber o que oficina precisava. Ela ficou olhando as ferramentas penduradas na parede, de forma que Nelson as havia pendurado, de ordem que tinha lógica de marceneiro que eu havia aprendido de a observar.
maior à esquerda, de gradação de tamanho para a direita, por tipo de ferramenta em fileiras horizontais. Ele era de organizado, disse a Conceição. Era de organizado de forma que eu não havia notado enquanto ele estava, disse. Que é de tipo de coisa que você aprende quando vai ver o que era, antes de saber que estava aprendendo. O que você aprendeu sobre ele depois que foi, disse Conceição, que era de pergunta que chegou de forma inesperada, de filha que havia chegado em tipo de pergunta diferente das perguntas de preocupação que havia chegado com. Aprendi que ele regava o jardim de forma que levava em conta a inclinação do terreno, disse. Que ele começava sempre do ponto mais alto e ia descendo para que a água que escorria aproveitasse de baixo antes de desperdiçar. Uma pausa. Eu regava de qualquer posição antes. Depois de 2 semanas de flores murchando de forma que não estavam murchando quando ele regava, fui descobrir. Você descobriu por você mesma, disse, com a ajuda de YouTube e de Gertrudes, que havia observado o Nelson por anos e que se lembrava do jeito que ele regava, disse. Com aquele humor que era de dentro de história real antes de ser de acrescentado. Conceição riu, de forma que ria quando havia recebido coisa que era de inesperado de bom, de risada que era de real antes de ser de protocolo de visita. O YouTube e a Gertrudes como professores de jardinagem do pai, disse. É de como funciona quando você não tem o professor original disponível, disse. No último dia da visita, no domingo de manhã, antes de ela ir com as crianças para o carro, a Conceição fez café, com as 2 xícaras, e desta vez sentou com o café dela e empurrou a xícara do Nelson para o lado de mim antes de falar. Posso te contar coisa? Disse. Pode, disse. Passei a semana achando que ia ter de te dizer que a rotina era de problema, disse. E fui descobrindo que a rotina era de você antes de ser de problema ou não problema. É de você antes de ser de qualquer avaliação, confirmei. Não é de mesmo jeito que eu faria, disse. Mas eu não perdi 40 anos de pessoa. Perdi o pai e o Daniel, e as 2 perdas foram de dentro do casamento que o pai e você tinham. Não de dentro de rotina de 2, que é de minha rotina de 1 depois. Fiquei olhando para ela, de filha de 35 anos que havia chegado em entendimento que eu não havia esperado que chegasse tão de frente naquela semana. A Gertrudes foi de ajuda nisso, disse. A Gertrudes me disse no telefone antes de vir que cada pessoa de luto encontra a forma que é de sua antes de ser de manual, disse a Conceição. E que o meu trabalho era de entender a sua forma antes de ser de avaliar. Ela é de sábia antes de ser de vizinha, disse. É de sábia de forma que eu precisei ouvir antes de vir, disse a Conceição. Tomamos o café. Com as 2 xícaras na mesa, de forma que estavam, de um do lado do outro, de mulheres de família que estavam de presente antes de estar de qualquer outra coisa. O café do Nelson de lado. De testemunha silenciosa, de forma que coisas que ficavam eram de testemunha, que era de tipo de coisa que eu havia aprendido ao longo de 2 anos e 1 mês, que as coisas que ficavam eram de testemunha de quem havia sido antes de serem de memória de quem foi, que era de distinção, que fazia toda a diferença. Agosto chegou com o aniversário do Daniel, que era de data que chegava de forma que data importante chegava, de longe, de semanas antes, com aquela qualidade de chegada gradual que datas de peso tinham antes de chegarem de dia. Comprei chocolate de tipo que ele preferia, de tipo amargo de 70%, que havia descoberto quando tinha 20 e poucos anos, e que havia adotado de forma que adulto adotava gosto que o distinguia de criança que havia sido, com aquela seriedade de quem havia chegado em preferência de adulto e que por isso levava a sério. Farinha, manteiga, ovos, leite. Ingredientes de bolo de chocolate da mesma receita que eu havia feito desde que ele tinha 7 anos, de receita que a minha mãe havia me dado num papel de caderno, com a letra que ela escrevia em maiúscula, de forma que escrevia pessoa, que havia aprendido de forma que a escola ensinava na época, com aquela letra que era de reconhecer antes de ler. O papel ainda estava,
guardado na gaveta de receitas que ficava ao lado do fogão, gaveta que era de coleção de décadas de papel de caderno e de folha de revista e de cartão de visita de açougue do outro lado da folha, de receita que chegava de fonte, que chegava antes de existir internet, de onde receita vinha. A Conceição não tinha podido vir. Havia ligado na véspera com aquela voz de filha que não conseguia e que sabia que não conseguir tinha peso antes de ligar. Mãe, não vou conseguir chegar, disse. O Henrique está de gripe e o pediatra disse que não devia viajar. Fica com o Henrique, disse. O bolo vai estar de bem por aqui. Você vai fazer mesmo sozinha? Disse. Faço o bolo todo ano, disse. Que um dos anos fosse de sozinha era de inevitável. Eu fico triste de não estar, disse. O Daniel ia entender, disse. Com aquela certeza que era de mãe que havia conhecido filho antes de ser de conforto de protocolo. De saber de dentro que o Daniel era de tipo de pessoa que entendia antes de tipo de pessoa que cobrava. Mãe, disse a Conceição depois de um silêncio. Você faz o bolo sozinha, mas não está de sozinha de verdade, está? Fiquei com aquilo. Não estou de sozinha de verdade, disse. Com aquela voz que era de verdade antes de ser de conforto para a filha preocupada, de distinção que havia aprendido a fazer, que verdade que confortava era de mais valor do que conforto que não era de verdade. Fiz o bolo de manhã. De processo que levava 1h40 de início de separar ingredientes ao fim de tirar do forno, que eu havia cronometrado de anos de fazer sem intenção de cronometrar, de forma que cronômetro de processo familiar ficava de corpo antes de ser de relógio. A cozinha ficou de cheiro de chocolate, de tipo que cozinha ficava quando o bolo de chocolate estava de forno. De cheiro que era de tipo que chegava em memória antes de chegar em apetite, que eu havia ficado um momento parada na porta da cozinha antes de entrar de manhã porque o cheiro havia chegado do corredor antes de eu estar dentro, que era de cheiro de Daniel antes de ser de cheiro de bolo. Coloquei velas, não de número de 42, que seria a idade dele, de 2 velas, que era o número de sempre, de tradição de família que havia ficado do tempo em que minha mãe havia dito que bolo de aniversário de quem não estava mais precisava de 2 velas, uma de cada lado, de forma que de onde estivessem podiam ver as 2 chamas antes de ver uma só. Acendi, cantei parabéns, sozinha. De voz que era de voz de quem cantava com voz antes de cantava com companhia, de ajuste de volume que havia feito de consciência de que voz sozinha em cozinha soava de diferente de vozes de junto, mas que cantar era de fazer antes de ser de como soava. Apaguei as velas, cortei 2 fatias, uma para mim, uma de lado. Naquela tarde, Gertrudes bateu na porta com o cheiro de chocolate ainda de cozinha quando ela entrou. Bolo do Daniel, disse, que não era de pergunta, de reconhecimento de quem havia sabido de antes que era de agosto de aniversário. Quer uma fatia? Disse. Vim para isso, disse ela, com aquela honestidade direta de mulher que não circulava antes de chegar no que queria chegar. Sentamos. Gertrudes comeu o bolo com aquela atenção de pessoa que comia coisa que tinha peso antes de ter sabor, de tipo de comer que era de presença antes de ser de apetite. É bom, disse. É de receita da minha mãe, disse. Que vem de antes de mim de forma que certas receitas vinham. Você ia ensinar para o Daniel? Disse Gertrudes. Fiquei com a pergunta. Havia planejado, disse, quando ele casasse e que a mulher dele não soubesse fazer, ou quando ele próprio quisesse aprender. Uma pausa, que é de tipo de coisa que você planeja de futuro, que parecia de certo de chegar e que não chegou. O Daniel era de cozinhar, disse Gertrudes. Era de comer antes de ser de cozinhar, disse. Com aquele humor de mãe que sabia do filho antes de qualquer outra coisa, que é de tipo que aprenderia de necessidade se precisasse e que nunca precisou porque ficava de vir comer aqui nos fins de semana, de forma que adulto solteiro vinha comer em casa de mãe. Você cozinhava para ele de que frequência?
disse Gertrudes. Todo domingo antes que ele fosse, disse. E às vezes de quarta, se ele ficasse de chateado de trabalho e precisasse de almoço de mãe antes de precisar de qualquer outra coisa. Almoço de mãe é de categoria específica, disse Gertrudes. É de categoria que não tem substituto, de forma que certas categorias não tinham, disse. Ficamos em silêncio, de tipo de silêncio, que era de dois que estavam com Daniel presente, de forma que Daniel estava presente. De falar nele de presente antes de falar nele de passado, que era de forma que eu havia aprendido a falar nele, que era de falar de quem havia sido antes de falar de quem havia ido. Você fala nele de forma que ele está de presente, disse Gertrudes, de forma que havia notado antes de eu ter dito, porque estava de presente antes de não estar mais, disse. Que é de forma que ele era, de presença antes de ser de ausência, de pessoa que preenchia espaço, que a ausência agora tem o tamanho que a presença tinha. É de jeito poético de descrever, disse Gertrudes. É de jeito honesto de descrever, disse, que às vezes coincidia com poético. Em setembro fui à oficina, que era de coisa que havia evitado de forma sistemática desde que o Nelson havia ido. Não de evitar de medo ou de tristeza, de evitar de não saber o que fazer com o espaço que era de completamente dele antes de ser de qualquer outra coisa. Limpava de fora. Abria a porta, tirava o pó, fechava. Setembro foi de entrar de verdade, de ficar de dentro por tempo de mais do que limpeza. Sentei no banco de madeira que o Nelson havia feito, que era de banco de oficina, de tipo que marceneiro fazia para si mesmo, de madeira de pinheiro de qualidade que ele havia dito que era de madeira que se trabalhava bem antes de ser de madeira que se exibia, com aquela diferença de artesão que usava o bom material antes de guardar para exibir. As ferramentas na parede, de maior a menor de esquerda à direita. O cheiro de serragem que havia ficado de forma que cheiro de madeira ficava em espaço de trabalho de madeira, de impregnação de anos de trabalho, que não saía de limpeza, que ficava de antes de qualquer produto. Ficou ali por um tempo que não calculei. Só fiquei. No 10º dia de setembro, entrei na oficina com ideia, que havia chegado de forma que ideias chegavam de noite antes de chegarem de dia, de acorde de madrugada com algo que estava de formulado antes de eu calcular que havia formulado, que era de tipo de ideia que o corpo processava antes de a cabeça organizar. A Luísa havia dito em julho, antes de ir, que queria caixinha de madeira para guardar as pedrinhas de coleção que havia começado, que era de colecionar pedra de tipo que criança de 8 anos colecionava, de pedra que tinha forma interessante ou cor diferente, de sistema de classificação próprio que a Luísa havia desenvolvido e que eu havia ouvido descrever com aquela atenção de avó que ouvia projeto de neto antes de ser de projeto. O Nelson havia feito caixinha de madeira para Conceição quando ela tinha a idade da Luísa. Eu havia visto a caixinha na casa da Conceição, em Belo Horizonte, guardada na prateleira de livros do quarto de escritório dela, com aquela qualidade de objeto que você guardava antes de usar, porque era de mais do que objeto. Havia madeira na oficina, de sobra de projetos que o Nelson havia deixado, pedaços de tamanho variado, organizados na prateleira de baixo, de forma que ele organizava o que podia vir a ser útil antes de descartar. Havia ferramentas. Eu não sabia usar, mas havia YouTube. E havia Gertrudes, que havia me dito que o filho dela, de 41 anos, que fazia trabalhos de reforma de fim de semana, poderia me ensinar o básico se eu pedisse. Pedi. O Fernando, filho da Gertrudes, que eu havia conhecido de menino antes de conhecer de adulto, veio num sábado de setembro com aquela disposição de filho de vizinha que havia crescido sabendo quem eu era e que, por isso, me tratava de mistura de respeito de vizinha da mãe e de naturalidade de pessoa que conhecia de criança. Dona Irene, o que você precisa aprender? Disse quando entrou na oficina. De como fazer caixinha de madeira de tamanho de livro pequeno, disse, que é de proposta simples antes de ser de elaborada. Simples é de bom começo,
disse Fernando. Com aquele humor de homem que havia herdado da mãe. Passamos o sábado na oficina, Fernando ensinando, eu aprendendo. Com a seriedade de quem aprendia coisa de uso real, antes de aprender coisa de interesse, que era de distinção, que havia chegado quando peguei na primeira ferramenta e que o gesto havia sido de antes de ser de planejado. De corpo que havia observado o Nelson, de forma que o observar havia ficado de forma que ficava antes de você perceber. Você já segurou ferramenta de marcenaria antes? Disse Fernando quando notou. Nunca de trabalho real, disse. Mas fiquei de observar meu marido por 40 anos, de forma que observar de longo prazo deixa a coisa antes de você saber que deixou. Memória de corpo, disse Fernando. Memória de corpo, confirmei. A caixinha ficou pronta ao fim do sábado. Não de perfeita, de primeira obra de quem aprendeu de um dia de aula antes de praticar de anos, com aquela qualidade de imperfeição de primeiro trabalho, que era de honesto antes de ser de defeito, mas de caixinha, de madeira de pinheiro que o Nelson havia guardado, com tampa que encaixava, com marca minha de lixa que havia lixado de forma que Fernando havia ensinado, de gesto que havia ficado nos dedos de uma forma que memória de corpo ficava, de tipo que eu havia mencionado e que havia confirmado de dentro quando o gesto saiu antes de eu calcular que saía. Escrevi para Conceição naquela noite, não de telefone, de carta, que era de hábito que eu havia retomado depois que o Nelson foi, de escrever carta de vez em quando para a filha, de forma que geração anterior à minha escrevia carta antes de ligar, que era de forma de comunicação que tinha qualidade diferente de mensagem de celular. Conceição, fiz a caixinha de madeira para Luísa, fiz na oficina do pai com a ajuda do Fernando da Gertrudes, que ensinou o básico de forma que básico era de suficiente para a primeira obra. Ficou de imperfeita de forma que primeira obra de aprendiz ficava, mas ficou de caixinha. Usei madeira de pinheiro que o pai havia guardado de projeto anterior, que é de forma que as coisas do pai continuam de em uso antes de ficarem de memorial, de material que vira objeto novo antes de ficar de objeto guardado. Não é de caixinha que ele teria feito, é de caixinha que eu fiz com o que ele havia deixado, que é de diferente e de suficiente ao mesmo tempo. Mãe Outubro chegou com a Conceição de volta. Não de visita planejada de antecedência, de visita que ela havia ligado na quinta de tarde e anunciado para sábado, que era de tipo de visita diferente das anteriores, de filha que havia chegado em ponto de visitar antes de planejar visitar. Vou sábado, disse no telefone. Pode vir, disse. O que você traz? A Luísa insistiu em vir sem o Henrique porque disse que tem assunto de mulher para tratar com a vovó, disse a Conceição, com aquele tom de mãe que estava de divertida antes de explicar. Assunto de mulher de 8 anos, disse. Assunto de 8 anos com vovó, disse ela, que segundo a Luísa é de categoria específica antes de ser de assunto de mulher geral. Chegaram no sábado de manhã. A Luísa desceu do carro com aquela energia de 8 anos de menina que havia decidido que o dia era de propósito antes de ser de visita de rotina, com aquela determinação de criança que tinha agenda interna e que a agenda interna era de real antes de ser de adulto que via a agenda. Vovó, disse quando eu abri a porteira, você tem a caixinha para mim? Tenho na sala, disse. Posso ver antes de qualquer outra coisa? Disse. Com aquela direteza que havia herdado da mãe antes de herdar de qualquer outro. Pode ver antes de qualquer outra coisa, disse. A Conceição entrou atrás dela com aquele sorriso de mãe de filha que era de determinada, de sorriso de misto de orgulho e de resignação afetiva, que era de forma específica de sorrir de mãe de filho com personalidade forte. A Luísa ficou parada segurando a caixinha por um tempo que era de mais do que verificação de objeto. Com aquela presença de criança que estava de recebendo coisa antes de estar de qualquer outra coisa, de mãos que seguravam com cuidado de objeto que era de mais do que madeira antes de saber completamente por que era demais. Você fez? Disse. Fiz, disse. Com as ferramentas do vovô Nelson? Disse.
com as ferramentas do vovô Nelson e com madeira que ele havia guardado na oficina, disse. Ela ficou olhando a caixinha. Então tem parte dele aqui, disse. De conclusão de 8 anos, que era de tipo de conclusão que adulto às vezes não chegava de forma tão direta. Tem parte dele no material e no jeito que aprendi de observá-lo por 40 anos, disse. Que é de forma que pessoa fica antes de ir, de dentro da pessoa que fica antes de ser de objeto que deixa. A Luísa ficou com aquilo de forma que criança ficava, com coisa que era de maior do que o entendimento completo, mas que havia chegado em entendimento de parte que era suficiente. Vou guardar as pedrinhas aqui, disse, com aquela seriedade de proprietária de coleção que havia chegado em decisão de uso do objeto. É de propósito que foi feita, disse. Depois que a Luísa foi ver o jardim, a Conceição e eu ficamos na cozinha. Com café de manhã de sábado, que era de diferente de café de semana, de mais tempo de tomar antes de ser de próxima coisa, de manhã de sábado, que era de qualidade própria, antes de ser de qualidade de qualquer outro dia. Você está de diferente, disse a Conceição, que não era de pergunta, de observação de filha que havia estado em julho e que estava em outubro e que a distância de meses produzia comparação que presença constante não produzia. Diferente como, disse. De mais presente de si mesma, disse, com aquela formulação que era dela, de precisão de linguagem de filha, que havia crescido em casa, de pessoas que usavam palavra com cuidado antes de usar palavra de qualquer forma. A caixinha, disse. Não só a caixinha, disse ela. O que mais? Disse. A forma que você falou da caixinha com a Luísa, disse. De parte do vovô que ficou de dentro de pessoa, que ficou antes de ficar de objeto. Uma pausa. Você chegou nisso de você mesma? Fui chegando de meses de rotina, disse, que é de forma que coisas de dentro chegam de fazer antes de entender o que o fazer ensina. Conceição ficou com aquilo. Você está de diferente do que estava em julho, de forma que julho estava de diferente de quando o pai foi, disse. Que é de progressão de tipo que é de notar de fora e de sentir de dentro, disse. Você sente de dentro? Disse. Com aquela curiosidade de filha que estava de além de preocupação de julho, de interesse genuíno antes de ser de vigilância de estado. Sinto de forma que é difícil de nomear com precisão, disse. De tipo de clareza que não era de clareza de quando ele foi, que no começo era de névoa antes de ser de qualquer outra coisa, e que a névoa foi levantando de forma gradual que névoa levantava, de pouco antes de ser de muito. O que levantou a névoa? Disse a Conceição. Fiquei com a pergunta. A rotina levantou de um lado, disse, de ter o que fazer antes de decidir se queria fazer, que a estrutura de dia era de âncora antes de ser de conforto. Uma pausa. E as descobertas levantaram do outro lado. Descobertas de quê? Disse ela. De quem o Nelson era, de forma que eu não havia percebido completamente enquanto estava de junto, disse. De como ele regava o jardim levando em conta a inclinação de terreno. De como ele organizava a ferramenta de forma que fazia sentido que eu só fui entender quando precisei de usar. De coisas que ele fazia de forma que eram de invisível pela regularidade antes de serem divisíveis pela ausência. A Conceição ficou olhando para o quintal pela janela da cozinha. Eu não sabia que ele regava assim, disse. Você não precisava de saber enquanto ele estava, disse. Que é de diferente de não saber porque não importava. Numa tarde de outubro, enquanto eu estava de jardim, o celular tocou com um número que eu não reconhecia. Atendi. Era mulher de voz de uns 50 anos, com aquela qualidade de voz de pessoa que estava de nervosa antes de estar de qualquer outra coisa. Dona Irene? Disse. Sou eu, disse. Meu nome é Marta, disse. Sou de grupo de viúvas de Igarapé. Recebi seu número da Gertrudes que disse que você poderia estar disposta a conversar. Fiquei com aquilo. A Gertrudes havia dado meu número, que era de coisa que a Gertrudes fazia de vez em quando, de conectar pessoas que ela havia calculado que eram, de ter conversa útil antes de ser de interferência sem autorização,
de distinção que ela havia desenvolvido de décadas de vizinhança, que era de saber quando dar e quando ficar. O que é o grupo? Disse. É de mulheres que perderam marido de tempo variado, disse Marta, que se reúnem de terça à noite na casa de Luzia, que tem sala grande o suficiente. Uma pausa. A Gertrudes mencionou sua forma de lidar com o luto de rotina e disse que era de tipo de coisa que o grupo se beneficiaria de ouvir. Ela disse que eu ia querer ir? Disse. Ela disse que você poderia considerar, disse Marta, com aquela precisão de quem estava de repetindo mensagem de forma que havia recebido, que é de diferente de dizer que você ia, que era de Gertrudes antes de ser de Marta, de distinção entre considerar e ir, que era de vocabulário dela antes de ser de qualquer outra pessoa. Quando é a próxima reunião? Disse. Terça que vem, disse Marta. Vou considerar de forma que considero coisa importante, disse, que é de dizer que não é de descarte antes de ser de decisão. Fui na terça seguinte, na casa de Luzia, que era de rua, a 3 quilômetros de minha casa, de distância que eu havia caminhado de forma que havia caminhado, de forma que outubro de Minas era de temperatura de caminhada boa, antes de ser de necessidade de carro. 7 mulheres de idades variadas, de 61 a 74 anos, que era de faixa de idade que eu havia calculado de forma que calculava antes de chegar, que grupo de viúvas de interior de certa geração era de faixa de forma que faixa era. Marta de 52, que havia sido de mais nova, que havia ficado viúva de marido, que havia ido de forma mais jovem do que de costume, de tipo de perda que tinha qualidade específica de precoce antes de ter qualidade de qualquer outra forma. Luzia de 74, que era de mais velha, de viúva de 15 anos que havia chegado em lugar de processo que eu ainda não havia chegado e que por isso tinha a qualidade de perspectiva de longe antes de perspectiva de perto. Dona Conceição, que era de homonímia com minha filha que eu havia mencionado e que havia produzido risos de tipo que risos de sala de mulheres de certa geração produziam quando havia coincidência de nome, de riso de frouxidão, antes de ser de riso de piada. E outras 3, cujos nomes fui aprendendo de forma que nomes se aprendiam quando havia conversa antes de havia apresentação formal. A Luzia havia perguntado na primeira reunião de que forma cada uma havia encontrado de lidar. Que era de forma que reunião de grupo começava, de roda de cada uma antes de ser de assunto específico, de conhecer antes de discutir. Cada uma havia contado, de forma variada, de mulher que havia fechado a casa do marido de forma metódica em semanas, como Gertrudes, de mulher que havia vendido a casa e se mudado para perto de filho em outra cidade, que era de decisão que havia funcionado de acordo com ela, mas que não era de universal. De mulher que havia voltado a trabalhar de forma intensificada, como forma de estrutura, de professora que havia pedido mais horas antes de pedir menos, de tipo de ocupação de tempo que era de funcionar para aquele tipo de temperamento, antes de tipo diferente. Quando chegou minha vez, contei da rotina, das 2 xícaras, do jardim de inclinação de terreno, da oficina de marcenaria e da caixinha de madeira de outubro. E da distinção que havia chegado de dentro de 2 anos de processo, de que não era de fingir que ele estava antes de ser de estrutura, que sabia que ele havia ido. O grupo ficou em silêncio, de tipo de silêncio de grupo que havia ouvido coisa que era de processar antes de ser de responder. Você foi de conseguir continuar de rotina de 2, sendo de um só, disse Marta, com aquela voz de mulher que estava de observando antes de julgando. Consegui de forma que conseguia, disse, que não é de garantia de funcionar para outra pessoa. A minha rotina com o Antônio era de diferente de tipo que tornava de difícil de manter, disse Marta, com aquela honestidade de mulher que havia chegado em verdade pessoal antes de ser de vergonha de dizer. A nossa rotina era de conflito de frequência que tornava o dia de pesado antes de ser de estrutura. Quando ele foi, o que eu senti foi de misto que não era de luto puro.
que ficou o silêncio de grupo, com aquela qualidade de silêncio de lugar onde coisa verdadeira havia sido dita, e que o silêncio era de honra antes de ser de desconforto. Misto é de luto também, disse Luzia, com a voz de 15 anos de processo, que é de tipo de luto que é de mais difícil de nomear, porque não tem nome de puro que as pessoas esperam. É de mais isolado, disse Marta, porque quando você diz que está de luto de misto, as pessoas não sabem como receber. Eu sei como receber, disse Dona Conceição do grupo. O meu Geraldo e eu éramos de casamento de muito conflito também. O grupo havia ido abrindo de forma que grupo abria quando havia pessoa que dizia coisa de verdade antes de protocolo, de abertura de uma que produzia a abertura de outra, de forma que confiança se construía antes de ser de regra. Voltei para casa de reunião de forma que havia saído, caminhando. De outubro de noite, que era de temperatura de agasalho leve, antes de ser de frio de coberto, com aquela qualidade de noite de interior, que era de estrela visível, de forma que cidade não deixava ver, com aquela qualidade de dentro diferente do dentro que havia saído, que era de tipo de dentro que conversa de mulheres, de tipo que havia sido produzia, de tipo que era de raro de encontrar antes de ser de encontrado, que era de estar com pessoas que entendiam antes de precisar de explicar, que era de coisa que a rotina não produzia de forma que rotina produzia, que era de complemento antes de ser de substituição. Fiz café às 10h30 quando cheguei, que era fora de horário de rotina. Café de 10h30 da noite não era de rotina de nenhum dos dois que havíamos tido, de horário que não estava de calendário de hábito de décadas, mas de precisar naquele momento de certo tipo de presença antes de dormir. Pus uma xícara, só uma, que eu havia notado antes de sentar, de que havia posto uma de forma que havia decidido por uma, de decisão que havia sido de antes de calcular, mas que havia sido de decisão do mesmo jeito. Fiquei com aquilo por um segundo sentada com a xícara e o café de noite. Não de que as 2 xícaras de manhã fossem de terminar, de que às 10h30 de noite de volta de grupo de mulheres de luto variado, que havia dito coisas de verdade antes de protocolo, a xícara que havia precisado era de uma, que era de suficiente naquele momento, de forma que coisas eram de suficiente de momento antes de serem de sempre ou de nunca. Novembro chegou com a primeira chuva de verão, que era de chuva de tipo que interior de Minas conhecia de forma que conhecia a chuva de verão, de tarde que fechava rápido antes de abrir de chuva, de cheiro de terra molhada que chegava antes de primeira gota, de aquele primeiro trovão que era de aviso antes de ser de tempestade de verdade. O jardim do Nelson recebia a chuva de novembro com aquela receptividade de jardim que havia passado inverno de menos água, e que novembro chegava de água de cima antes de água de regador. Fiquei na varanda olhando, de hábito que havia desenvolvido de forma gradual, de primeiro mês que não olhava chuva de forma que olhava antes, de segundo mês que havia voltado a olhar, de forma que certas coisas voltavam quando voltavam e que não se apressavam de volta. Novembro de 2 anos e 4 meses depois, com o café, com a xícara de Nelson do lado de forma que ficava, de lado direito, de posição de sempre, olhando a chuva cair no jardim que ele havia plantado com aquela atenção de inclinação de terreno que eu havia aprendido depois que ele foi. A Conceição havia ligado na semana anterior com notícia que eu não havia esperado naquele momento. "Mãe, estou pensando em algo", disse, com aquela voz de filha que havia chegado em ideia e que estava de verificar antes de elaborar. "Pensa em voz alta", disse. "Pensando em me mudar para mais perto", disse. Fiquei parada. "Mais perto de quanto?", disse. "De não Santo Eustáquio necessariamente", disse a Conceição, "mas de cidade próxima, que tivesse escola boa para Luísa e Henrique e que fosse de distância de carro de 1 hora de você." "O Rodrigo foi de acordo?", disse. "O Rodrigo foi de proposta", disse. "Que é de dizer que veio dele antes de vir de mim." Uma pausa.
Ele disse que os anos que ficarmos de longe são de anos que passam antes de voltar. Fiquei com aquilo. Vocês tomaram decisão? Disse. Estamos de processo de ver casas, disse. Que é de diferente de ter decidido, mas de próximo de ter decidido. Por que você está me contando antes de ter decidido? Disse. Porque quero que você saiba de forma que eu processo de frente antes de processar de dentro sem contar, disse a Conceição. Com aquela honestidade de filha que havia aprendido, ou que havia decidido naquele ponto, de processar de forma que incluía a mãe antes de ser de sozinha. Que era de diferente de outubro do ano anterior, quando ela havia ligado para Gertrudes para pedir que ficasse de olho. Que era de tipo de mudança que chegava de forma gradual antes de ser de perceptível de um momento. Contei para Gertrudes no dia seguinte, que havia vindo de manhã de forma que vinha, de batida de porta dupla às 8h40, com aquela regularidade que era de Gertrudes antes de ser de horário. A Conceição ligou ontem, disse quando sentou. Eu sei, disse Gertrudes. Ela ligou para você também? Disse. Ligou de tarde, disse. Depois de ligar para você. Uma pausa. Ela quis saber como eu achava que você havia recebido. O que você disse? Disse. Disse que ela devia perguntar para você, disse Gertrudes. Com aquela simplicidade de mulher que havia chegado em conclusão de que havia coisas de mãe e filha que eram de mãe e filha antes de serem de vizinha de intermediária. É de progresso de Gertrudes, disse. É de aprendizado de quando interferir e quando deixar, disse ela, com aquele humor que tinha, de reconhecer o próprio processo sem fazer de drama do reconhecimento. Como você recebeu? Disse Gertrudes. De bem? Disse. Com aquela firmeza que era de verdade, antes de ser de resposta de protocolo, de forma que de bem significava, não de euforia e não de resistência, de receber de forma que era de notícia de filha, que estava de tomar decisão de vida própria, que me incluía de consideração antes de ser de obrigação. É de distinção importante, disse Gertrudes. É de distinção que só conseguia fazer de depois de processo de 2 anos de dentro, disse. Que no primeiro mês depois do Nelson teria recebido de forma de urgência de filha, que chegando perto, antes de forma de filho adulto, que tomava decisão de vida própria. Gertrudes ficou com aquilo. Você está de diferente de forma que é de notar, disse. Todo mundo está de dizendo isso, disse, com aquele humor que havia desenvolvido, de forma que o humor de pessoa que havia passado por coisa pesada desenvolvia, de leve antes de ser de pesado, de distância antes de ser de dentro. Em novembro, comecei a ensinar costura, que havia chegado de ideia, que havia sido de dentro de conversa de grupo de viúvas. De Marta, que havia dito em reunião de outubro que estava de precisar de aprender coisa nova, de forma de estrutura de vida, e que não sabia de o quê. Eu sei costurar, havia dito de forma que havia saído antes de calcular. De máquina de costura que é da minha mãe antes de ser minha. Você ensina? Havia dito Marta. Posso ensinar, disse. Que era de diferente de posso ensinar de profissão. De costureira de 40 anos, que sabia o que sabia e que podia passar o que sabia de forma que sabia passar, de forma que distinguia de declarar competência de escola antes de declarar de experiência. Marta havia vindo de sábado. Na primeira aula, foi de ponto reto e de como enfiar linha de forma que máquina de Singer enfiava. De processo de tipo que a máquina da minha mãe exigia que era de específico antes de ser de universal, que cada máquina velha tinha manias de tipo que pessoa velha tinha antes de ser de fácil de acomodar. Máquina com personalidade, havia dito Marta quando a agulha havia saído do lugar pela 3ª vez. É de Singer de 1989 que foi da minha mãe, havia dito. Que acostumou com a forma da minha mãe de usar e que aceita outra forma, mas de tempo antes de aceitar de primeira. Como pessoa idosa, havia dito Marta. Como pessoa idosa, que chegou em jeito próprio de fazer coisa e que não descarta o jeito próprio de forma imediata, havia dito. Marta havia aprendido o ponto reto no 3º sábado.
Com a Singer de 1989, que havia acostumado com a forma de Marta, de forma que a Singer acostumava, de aceitar antes de preferir, que era de forma que certas aceitações chegavam. A Luísa havia ligado numa tarde de novembro, de celular da Conceição, de forma que eu havia atendido, achando que era a Conceição. Vovó, sou eu, disse a voz de 8 anos com aquela seriedade de criança que havia decidido que tinha coisa de dizer antes de dizer. Luísa, disse. Quero contar de uma coisa, disse. Conta, disse. Organizei as pedrinhas de coleção na caixinha, disse. E coloquei a caixinha na janela do quarto porque a madeira fica bonita com sol. Fica bonita com sol de tipo de madeira que é, disse. O pinheiro tem aquela cor que sol valorizava antes de qualquer outra coisa. Eu olho toda manhã quando acordo, disse Luísa. A caixinha e as pedrinhas. Por que toda manhã? Disse. Porque de manhã a luz é de diferente do resto do dia, disse. Com aquela precisão de 8 anos que às vezes chegava de tipo que adulto perdia antes de recuperar. É de diferente de manhã cedo, de forma que você percebeu, disse. Sempre foi de diferente, disse ela. Mas antes eu não ficava de observar. Agora fico, porque a caixinha está lá para eu olhar. Fiquei com aquilo. De criança de 8 anos que havia encontrado razão de olhar a luz de manhã cedo por causa de objeto que havia ficado de razão de olhar. O vovô Nelson ia gostar de saber disso, disse. Você acha que ele sabe? Disse Luísa, com aquela pergunta de 8 anos, que era de pergunta de tipo, que pergunta de criança sobre morte era, de direta antes de ser de elaborada, de querer saber de verdade antes de querer resposta de protocolo. Acho que sabe de forma que as pessoas que foram sabem, disse, que é de forma diferente de saber que a gente sabe, mas de saber antes de não saber. Luísa ficou com aquilo de forma que criança ficava com coisa de tamanho maior do que entendimento imediato, mas que havia chegado em entendimento de parte que era de suficiente. Tá bom, disse. E passou o celular para Conceição, que estava do lado esperando com aquele sorriso que eu havia imaginado que estava de lado. Em dezembro, exatamente 2 anos e 4 meses depois que o Nelson havia ido, acordei às 6 da manhã. Coloquei água para ferver. Peguei as 2 xícaras. Coloquei a minha à esquerda. Fiquei parada com a dele na mão por um segundo. Não de decisão de colocar ou não colocar, de ficar presente de momento que era de presente antes de ser de qualquer outra coisa. Coloquei à direita, de lugar de sempre. Fiz café. Servi as 2 xícaras. Sentei. Não sou de estado que eu estava quando o Nelson foi. Que é de coisa que eu sei de dentro antes de saber de fora, de tipo de saber que é de corpo antes de ser de cabeça, que você acorda e que o peso é de diferente de quando acordava de meses antes. Não de leve de forma que peso de 40 anos de casado se tornava de leve, de diferente, de tipo de diferente que era de processo antes de ser de resultado, que processo não tinha ponto de chegada, de forma que eu havia aprendido que processo não tinha, mas que estava de forma diferente de onde havia estado em cada ponto de comparação que eu tinha disponível. 2 anos e 4 meses, de rotina que havia sido de âncora antes de ser de conforto, de jardim que havia aprendido a regar de forma que o Nelson regava, de oficina que havia entrado, e de caixinha que havia feito de madeira de pinheiro que ele havia guardado, de grupo de mulheres de terça que eram de lugar que a rotina não era de suficiente, de forma que nenhuma coisa única era de suficiente de tudo, de Singer de 1989 que havia acostumado com Marta de forma que havia acostumado, de Daniel de agosto de bolo de chocolate de receita de papel de caderno da minha mãe, de Luísa, que olhava a luz de manhã porque caixinha estava na janela para olhar. De Conceição, que havia ligado antes de processar sozinha. De Gertrudes, que havia dito que devia perguntar para mim antes de perguntar para ela. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. O Nelson foi de câncer de 6 meses que o oncologista havia descrito de termos técnicos que eu havia pedido que traduzisse e que havia traduzido de forma que eu havia ouvido e guardado antes de processar.
O Daniel foi de acidente de madrugada de sexta, de forma que acidentes de madrugada iam. A vida havia cobrado o que havia cobrado, que era de conta de tipo que ninguém escolhia pagar, mas que chegava do mesmo jeito. Paguei, de forma que pagava, de processo antes de ser de quitação, de 2 anos e 4 meses que eram de pagar de forma gradual antes de pagar de uma vez, que nunca seria de quitação completa, de forma que perda de 40 anos de casado e de filho de 32 quitava de forma completa, mas de pagar de forma que era de possível continuar de pé enquanto pagava. E era de suficiente. 6h40 da manhã. Levantei da mesa de café, lavei as 2 xícaras, a minha de café tomado, a dele de café que havia esfriado sem ser tomado, de forma que esfriava toda manhã. Enxuguei. Pendurei de volta no gancho do armário. A minha à esquerda, a dele à direita, de posição de sempre. Peguei o regador. Fui para o quintal. Comecei de ponto mais alto, de forma que havia aprendido que era de começar, de inclinação de terreno que ele havia calculado de décadas, de cuidar daquele jardim específico antes de qualquer outro. A chuva de novembro havia deixado a terra de tipo certo de úmida antes de seca, de não precisar de regador naquele momento, de forma que às vezes não precisava. Fiquei parado no jardim de qualquer forma, com o regador de lado. Com o jardim de novembro que estava de verde de início de verão, de verde de tipo que jardim bem cuidado, de chuva de novembro ficava, de cor que era de resultado de raiz funda de décadas de planta estabelecida, que sabia o solo antes de o solo saber ela, que era de jardim do Nelson, que era de meu de cuidar, que era de dos dois, de forma que as coisas de 2 pessoas continuavam de 2 pessoas, antes de ficarem de uma, de tipo de pertencimento que morte não resolvia de um lado só, que ficava de compartilhado de forma diferente, mas de compartilhado antes de ser de um só, que era, aprendi ao longo de 2 anos e 4 meses de rotina de 2 xícaras e de jardim de inclinação de terreno e de Singer de 1989 e de caixinha de madeira de pinheiro, que era de suficiente. De forma que suficiente era de suficiente, antes de precisar de qualquer outra coisa além. Fim.